Olá pessoal, essa é a nossa 11ª aula, terceira parte, e nós estamos falando sobre pentecostalismo e política. Eu tenho dado a introdução nos dois vídeos anteriores, e então a partir da Constituição, né, da convocação para escrever a nova Constituição por José Sarney, o primeiro presidente civil após o encerramento de 20 anos do governo militar, de 64 a 85, tendo como último presidente o general João Batista de Oliveira Figueiredo, e o colégio eleitoral elege então Tancredo Neves e José Sarney. Com a morte de Tancredo Neves, o José Sarney, que era fazia parte da base do governo militar no Congresso Nacional, há uma cisão do Partido Democrático Social, o antigo PDS, que substituiu a antiga Arena, né, Aliança Renovadora Nacional, e depois vem o PDS. E o PDS ele divide e nasce então o Partido da Frente Liberal, e aí elege o Tancredo Neves no colégio eleitoral, e Sarney então como vice-presidente. Após a morte de Tancredo Neves, o Sarney assume a presidência e governa o Brasil por 5 anos, né, de 85 até 89, e em 89 é eleito o primeiro, aí sim eleito pelo voto direto, o primeiro presidente da República, que é o Fernando Collor de Mello, que assume em 90 o governo, né? Esse é 90, 91 e vai até 92. 92 ele sofre impeachment e assume Itamar Franco. E aí nessa caminhada do Tancredo Neves, então o diálogo com os evangélicos já começa a planar. E aí você pergunta como que a Assembleia de Deus se comporta. A Assembleia de Deus, no âmbito geral, ela se comporta longe da política. Porém, a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, da Convenção Nacional de Madureira, ela tem uma postura diferente. A postura da Assembleia de Deus de Madureira é diferente. Por quê? Porque o pastor Paulo Macalão era um homem politizado. Ele era filho de general, o sobrinho e primo de políticos e de generais. Um dos primos de Paulo Macalão chegou a ser ministro de Estado, entre outros parentes que eram envolvidos na política. Então Paulo Macalão, ele, por ser filho de general, e lógico, na época que José Maria Macalão, seu pai, comandou a Vila Militar aqui no Rio de Janeiro, queira ou não, um general tinha um lado politizado, político, né? E aí então Paulo Macalão convive nesse ambiente politizado, e mesmo depois de ter tornado-se protestante evangélico assembleiano, o Paulo Macalão continua tendo seus relacionamentos com a política. No entanto, a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, da Catedral Histórica, que fica em Madureira, ela teve a sua fita descerrada, desatada pelo chefe de gabinete do então presidente da República, Café Filho, que assumiu no lugar do Getúlio Vargas por conta do seu suicídio. Que na realidade quem era para poder desatar essa fita era o Café Filho. Paulo Macalão esteve no gabinete do Café Filho, convidando pessoalmente, e ele aceitou o convite, mas ele ficou doente e acamou-se por conta da sua enfermidade. Em seguida ele veio a falecer, então ele enviou o seu ajudante de ordem, oficial de gabinete, que desatou a fita da inauguração da catedral que fica em Madureira. Também, por outro lado, Paulo Macalão frequentava a roda dos políticos, frequentava eventos. Quando ele chegava nos eventos militares, ele era convidado de honra para se aceder aos palanques de honra da autoridades presente. Paulo Macalão tinha uma amizade com o poder político, com o poder militar, natural, conquistado e herdado pela sua família.
A primeira vez que um alto comando, uma alta autoridade esteve no evento das Assembleias de Deus foi o Teixeira Lott, quando então candidato a presidente da República. E aí Teixeira Lott era vice-presidente, queria ser candidato a presidente agora, e foi visitar a Convenção Geral que acontecia em São Cristóvão, isso nos anos 60, mais ou menos. Ali, Teixeira Lott se dispôs a contribuir e também reconhecer o trabalho das Assembleias de Deus no Brasil, que já despontava como uma instituição religiosa que pensava no órfão, na viúva, de maneira social, e no periférico, porque a Assembleia de Deus sempre trabalhou com esta camada social. E o pastor Paulo Macalão, a sua veia social, acabava tendo que estar encontrando com o poder público, por conta dos asilos que a Assembleia de Deus possuía, o orfanato, acabava tendo esse discurso, essa conversa, essa amizade entre a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira com o poder público. Nessa questão, por muitos anos a nossa igreja foi avessa à política, mas com a virada dos anos 80 e com a convocação da Constituinte em 85, em seguida teve a eleição dos deputados Constituinte em 86, tomando posse. Então nós tivemos a Constituição aprovada em 88. Então, por conta da Constituinte, as próprias igrejas evangélicas se uniram para eleger o maior número de deputados, com preocupação da Constituição ter coisas que poderiam contrariar princípios fundamentais da fé, ou manter pelo menos a liberdade, porque a Igreja Católica ainda tinha um domínio no Brasil. Hoje o seu domínio já não está tão grande como nos anos 80. Então os primeiros deputados assembleanos, elegemos muitos deputados, nasceu o livro Irmão Vota Irmão. Na região norte do Brasil, muitos deputados assembleanos foram eleitos, não senador, mas deputados federais, deputados estaduais, e aí começamos a ter uma caminhada para os demais cargos proporcionais e cargos executivos. Proporcionais de vereadores, deputado estadual, deputado federal, e cargos majoritários, prefeito, governador do estado, senador da República e presidente da República. Então, os eleitos começaram a ver que a Assembleia de Deus tinha um poder. Então, aí eles começaram a caminhar, a dialogar com a Assembleia de Deus, não de maneira aberta. Fernando Henrique Cardoso vai receber o pastor Manuel Ferreira e o pastor José Hélio da Costa no Planalto, mas que entrou pela porta dos fundos e sem alarde. Ambos foram convidados pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso a Brasília, quando então ele foi candidato à reeleição em 98. Ele convida o pastor Manuel Ferreira e o pastor Zé Wellington para ir a Brasília, e o recebe pela porta dos fundos, porque para que a mídia não visse que ele estava recebendo apoio dos evangélicos por conta dos católicos, que não via com bons olhos essa aliança entre a política e os evangélicos. Depois, em 2002, 2006, o Lula, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República visita uma Assembleia de Deus, uma convenção que foi no Rio de Janeiro, na Catedral da Assembleia de Deus em Santa Cruz, em 2006, na sua reeleição. Ele faz um desvio de rota, ele vai inaugurar a usina do diesel, e aí ele vem até o Rio de Janeiro para uma reunião da Convenção Nacional, e é recebido pelo bispo Manuel Ferreira em 2006. Então a caminhada da Assembleia de Deus ela vai aos poucos conquistando o terreno na política. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.